Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Podem sentar-se, por favor. Nosso texto hoje é Marcos capítulo 5, os versos de 1 a 20. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Eu sempre tenho um clipe aqui e eu não sei porque cargas d'água. Botaram água aqui e derramou água no púlpito. Para Jesus, tudo é possível. Esse é o tema da nossa mensagem. Para Jesus, tudo é possível. Você acredita nisso? Amém? Amém. Para Jesus, tudo é possível. Marcos capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos, prestem atenção, porque eu quero ler os 20 versículos na minha Bíblia trinitariana. Eu falo isso por causa do rapaz lá que vai colocar a tradução no multimídia. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que os enviasse para fora, que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver com o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez,
e como te teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, dependente da Tua vontade, da Tua misericórdia, da Tua infinita graça. Estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a pessoa de Jesus Cristo seja exaltado, glorificado, honrado nesse lugar. Abençoa-nos, Senhor Deus, usa-nos para a glória do Senhor. Abençoa os ouvintes, cada coração, cada ouvido, abra, Senhor Deus, e fale pelo Teu Espírito aquilo que eles precisam ouvir. Pai Santo, nesta mensagem nós vamos trabalhar, mas nós sabemos que o Espírito do Senhor é que entra no coração, o Espírito do Senhor é que convence, o Espírito do Senhor é que fala profundamente, que transforma, o Espírito é que dá vida, e nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra, e cremos que o Senhor pode operar nesta noite em cada coração aqui. E oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Claro, aquilo que é impossível para o homem, que são impossíveis aos homens, sim, essas coisas são possíveis para Deus. Claro que somos desafiados a crer, a ter fé, e aí a pergunta é, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. E, por falar em fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, precisamos de fé, a fé é necessária para agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento, a firmeza daquilo que eu realmente creio, daquilo que entrou na minha vida, daquilo que as coisas sólidas que existem numa edificação. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. E considerando a fé naquilo que só é possível para Deus, que eu destaco Marcos capítulo 5, versículo 20. Esse é um texto que eu destaco nessa mensagem. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos maravilharam. Quem é esse homem que está anunciando em Decápolis? Decápolis era 10 cidades do norte, do outro lado de Nazaré, do outro lado do mar da Galileia. Então, ali estavam 10 cidades, e aquele homem agora está aí anunciando nessas 10 cidades o que Deus fizera na sua vida, anunciando naquelas cidades, por todos os lugares, o que Deus fez na sua vida, dando esse testemunho maravilhoso, testemunhando de Jesus Cristo, testemunhando daquele Jesus que atravessou, e aquele Jesus que chegou até ali, e aquele Jesus que colocou vida nova naquele homem. Um homem que não havia nenhuma possibilidade de retomar a sua vida por si mesmo. E agora testemunha daquilo que Jesus lhe fizera. Não havia possibilidade alguma para aquele homem. Ele não podia fazer nada por si mesmo. Aliás, os homens não podiam fazer nada por ele. Os amigos só podiam, de vez em quando ele estava em certo estado, amarrá-lo, acorrentá-lo, mas mesmo assim, a hora que os demônios se manifestavam, quebrava todas as cadeias, e aquele homem continuava livre, e aquele homem continuava, na verdade, preso. Mesmo quebrando as cadeias, mesmo quebrando todas as correntes que lhe amarraram. O testemunho desse homem é uma prova viva que eu posso olhar para Jesus crendo. Eu posso olhar para Jesus crendo verdadeiramente.
Cremos que para Jesus o impossível se torna possível. Quando nós olhamos para aquele homem, o estado daquele homem, e no que transformou aquele homem, nós podemos crer de todo o nosso coração que para os homens são impossíveis, mas para Jesus tudo é possível. A minha vida tem jeito para Jesus, a sua vida tem jeito para Jesus. A minha saúde tem jeito para Jesus. Jesus disse certa vez, em Mateus capítulo 8, versículo 7, ao centurião, ele diz: eu irei e te darei saúde. O meu pecado, Jesus tem poder para perdoar. Os meus pecados têm jeito. Jesus dá o jeito nos meus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Jesus. Irmãos, Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Jesus tem poder para te dar uma nova vida. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Quero trabalhar em 3 pontos para ficar simples e você entender essa mensagem. 3 pontos sobre os desafios impossíveis ao homem. Desafios impossíveis ao homem. Presta atenção. Primeiro, desafios impossíveis ao homem numa grande tempestade. Era impossível ao homem. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Era o que os discípulos estavam comentando depois de uma tempestade no mar. Irmão, Jesus disse: passemos para o outro lado. Uma grande tempestade já nos deixa apavorados. Imagine isso no meio do mar. Uma grande tempestade no meio do mar, eles com barquinhos. Os discípulos eram pescadores profissionais. Os discípulos conheciam tudo de mar. Eles foram chamados quando estavam pescando. Jesus passou, os convidou: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Deixe o mar. Mas eles eram profissionais, eles conheciam o mar. Eles andavam, quando eles tinham condições de estar pescando, era em alto mar. Quando eles não estavam pescando, eles estavam sempre envolvidos com o mar. Mas naquele dia, naquela oportunidade, quando Jesus disse: passemos para o outro lado, no meio do mar, no meio do lago de Genezaré, estava ali uma grande tempestade, a ponto que eles não podiam suportar. Não era possível para eles, por mais conhecimento que eles tivessem, não tinha como escapar da bote. Por mais conhecimento que eles tivessem, eles não poderiam, de maneira nenhuma, ser livre daquela tempestade. Mas Jesus estava ali. Jesus estava muito próximo. E essa é a diferença da nossa vida. Essa é a diferença do que cremos. Essa é a diferença daquilo que se diz fé.
É que nós sabemos que Jesus está presente. E na hora que você reconhecer que você não pode mais, na hora que você reconhecer que você realmente precisa de algo para a sua vida, então Jesus está presente. E aí é só você ir a Jesus. É só você entender que você precisa de Jesus. E é assim que a Bíblia nos orienta. Quando nós entendemos que somos pecadores, que estamos destituídos da glória de Deus, que nada há para nós, então nós corremos para Jesus. Então nós entendemos que há um Jesus. Há um Jesus que se prega na palavra de Deus, que perdoa os pecados. Há um Jesus que dá vida eterna. Há um Jesus que tira do lamaçal do pecado e nos coloca em lugar seguro. Há um Jesus que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Há um Jesus e você precisa desse Jesus. Os discípulos, quando chegaram naquela situação, não havia mais condição deles suportarem aquela tempestade, e a conclusão que eles chegaram: nós morreremos. Nós vamos morrer. E então, quando é impossível para o homem, temos ali Jesus. E eles chegaram em Jesus: mestre. E Jesus estava ali, muito próximo deles. E eu não sei, não tem explicação nenhuma porque Jesus, mas com certeza Jesus não faz nada sem propósito. Talvez Jesus tivesse deixado ir ao máximo para ver até onde. E às vezes faz isso conosco, deixa você ir, deixa você se aprofundar, deixa você se afogar nas suas próprias condições, para ver até onde você pode suportar sozinho, até onde você chega no seu limite, até onde você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes Jesus faz isso. Nós temos aqui, com certeza, testemunho que pessoas podem levantar: olha, eu fui até o fundo do poço, até o dia que eu entendi que era só Jesus. Aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, não se te dá que pereçamos. Jesus se levanta, e aí a maravilhosa graça de Deus manifestada ali naquele momento, que é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Jesus. Nós esperamos tantas coisas, às vezes nós queremos, como preguei lá na irmã Ruth, sobre Naamã e a menina disse: meu Senhor, se estivesse na frente do profeta que há em Israel, ele seria curado da sua lepra. E Naamã vai então ao rei, o rei fala com outro rei de Israel, e chega até lá que Eliseu fala assim: deixa ele vir, que ele saberá que há profeta em Israel. E quando Naamã chega lá, que Eliseu manda dizer: olha, vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Naamã cai o seu semblante, e na verdade Naamã quer voltar para a sua terra, falando: isso foi decepcionante. Eu pensava que o profeta ia botar as mãos para cima. Como é gostoso isso aí, né? Como é gostoso ficar ali com as mãos para cima. Eu achei que o profeta ia botar as mãos para cima, ia fazer um cenário de espiritualidade, ia impor as suas mãos sobre mim, e eu ia ficar curado. Mas ele mandou simplesmente um servo, um recado para ele: volta, vai para o Jordão e mergulha 7 vezes. E aquilo, é às vezes que nós passamos por isso. O que nós queremos é algo especial na nossa vida, algo que acontece maravilhoso. Se não for isso, parece que Jesus não está operando. Mestre, não se te dá que pereçamos. E Jesus se levanta,
olha para o mar e disse, no versículo 39, repreendeu o vento e disse, cala-te. E ao mar, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Cala-te, aquieta-te. Chegou a bonança. É tão simples. Mas é simples para quem? A homem é impossível. Mas para aquele filho de Nazaré é aquieta-te, cala-te. E a bonança chega. Jesus está presente. Jesus está esperando alguém chegar nele e dizer, olha, eu não posso mais. Eu não tenho nenhuma condição por mim mesmo. Mas eu quero que o Senhor entenda que se eu não estiver nos seus cuidados, na sua proteção, eu estarei morrendo. Ou eu estou morrendo. Mas o interessante, que mesmo naquela, Jesus trazendo aquela calmaria, é claro que com a tempestade os barcos foram bastante jogados para lá, jogados para cá. Certamente Jesus, que estava dormindo, ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia por onde ele ia, aonde ele ia chegar. Ele sabia exatamente o caminho que o mar ia conduzi-lo, aquele barquinho. Ele sabia tudo, mas ele sabia, os discípulos não, porque aos homens é impossível. E aquele barquinho, então, como eles estavam passando para o outro lado, aquele barco trouxe um novo caminho, e o caminho que eles, o lugar onde eles chegaram, fazia parte de Decápolis, que era uma cidade de Gedara, ou Gadara. E onde eles chegaram? A cidade de Gadara, no caminho um cemitério, e ali perto do mar, e eles chegaram exatamente ali. Desceram do barco, logo tinha um cemitério. E naquele caminho, era um caminho que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, versículo 28, que ninguém podia passar por ali. Ninguém podia passar por ali. Porque aquele endemoniado, eles saíam e amedrontava todo mundo, ele atacava as pessoas não podiam passar por aquele lugar. Aquele endemoniado morava nos sepulcros do cemitério. Aquele endemoniado, ele sofria, sua alma sofria tanto, que ele tinha que fazer na sua pele mais dores, para que as dores fosse maior do que a dor que ele tinha na sua alma, porque a sua alma estava cheia de espírito imundo. Aquele homem sofria demais. Aquele homem era um sofredor. E ele vivia, cavucava no sepulcro, tirava ossos, quebrava, diz a Bíblia, algumas traduções, que ele se cortava com os ossos de defunto. Outras dizia que ele pegava pedras e se cortavam, se machucavam, se batia, porque vocês prestem atenção, quando alguém, isso aí aconteceu, teve uma invasão muito grande há pouco tempo, que os nossos jovenzinhos pegavam, eu estou ouvindo que eu preciso me cortar, e pegava gilete, pegava as facas, começava a se cortar todo. Na verdade, a dor da alma, aquele vazio da alma que dói tanto numa pessoa sem Cristo, faz com que ela se corte, com que ela se façam sofrer a sua carne, para ver se impede um pouquinho da dor que ela tem na sua alma. Uma alma sem Cristo, uma pessoa sem Cristo, ela tem dor na sua alma. Ela tem um vazio na sua alma que ela precisa de Jesus.
E Jesus sabe muito bem disso. Porque é Jesus que traça as coisas. Você fala assim: olha, hoje eu ouvi da palavra de Deus. Muito bem, você ouviu em algum lugar, você foi em algum lugar, e você fala assim: olha, eu tive vontade de ir. Assim, você teve vontade de ir. Mas não existe coincidência. Se você precisar ouvir da palavra de Deus, certamente Deus te envia em algum lugar. Porque você precisa de ouvir, e Deus é que faz todas as coisas acontecerem. Aquele barco chegando ali, Jesus desceu, e quando Jesus chega no caminho, já vem de encontro com ele o endemoniado. Aquele endemoniado vem desesperado e vê que é Jesus, e então ele se dobra ali, na frente de Jesus, e adora Jesus. Ele adora Jesus. E aí nós aprendemos bastante coisa da questão de adorar. Você chegar e adorar Jesus, e em seguida começar a mudar todo o seu discurso. E é assim que esse endemoniado chegou, no versículo 5 diz que andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo? Quer dizer, já mudou a situação. Que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Altíssimo, ele sabia exatamente quem era Jesus. Conjuro-te que diante de Deus que não me atormentes. Quer dizer que ele que andava atormentando, ele que era o lugar da tormenta, mas ali estava um homem clamando para que Jesus não o atormentasse. Ali nas províncias dos Gadarenos, depois de um temporal no mar, chegaram do outro lado, próximo a esse cemitério, e aí encontra com um homem tão necessitado, tão endemoniado, que alguns dizem que, quando ele diz, Jesus fala que, qual é o seu nome? E ele diz, Legião. Eles fazem um contraste com os romanos, que uma legião era considerado nos romanos e tinha mais ou menos 6.000 soldados. Eles consideram 2.000 porcos, consideram uma legião de 6.000 soldados. Então, aquele homem tinha dentro do seu corpo mais ou menos de 4 a 6.000 espírito imundo. E é por isso que ele sofria. E é por isso que ele não tinha nada que agradasse a ninguém. É por isso que ele amedrontava, é por isso que ele atormentava todos que passavam por ali. Mas Jesus podia passar por ali. E aí, irmãos, quando a gente olha, tem um caminho que não pode passar quem? Jesus pode. Tem algo na vida que ninguém pode entrar, ninguém quem? Jesus pode. A minha vida não tem jeito por quê? Porque com Jesus tem jeito. Aí eu preciso compreender isso na minha vida, tem que compreender com Jesus. Jesus faz compreender. O que nós precisamos é de Jesus, que Jesus é que faz. Jesus é que tem todo o poder. Jesus é que transforma. Jesus é que dá nova vida. Jesus é o Senhor. Se ninguém podia passar por ali, Jesus podia. Onde ninguém pode ir, Jesus pode. Maior que o teu problema é o Senhor Jesus. Ele é maior. Era uma legião e Jesus só disse: sai, espírito imundo. Jesus permitiu, conforme o pedido daqueles demônios, que tinha uma manada de porco e que eles pudessem entrar na manada de porco. E Jesus permitiu. E quando nós vamos ver as explicações por que Jesus permitiu,
Jesus estava dando uma lição para aquele homem ex-endemoniado. Porque aquele homem precisava ver aquilo sair dele, aquilo tomar outro rumo. Aquele homem precisava saber que ele estava liberto. E aqueles porcos foram um testemunho, que se arrebataram no mar e sumiram no mar e se afogaram todos. Aquele homem tinha certeza que os demônios tinham ido embora, que Jesus havia expulsado todos eles. Mandaram os seus servos que viram que tomava conta dos porcos, saíram correndo e foram avisar os donos dos porcos, e daí vieram para saber o que estava acontecendo, o que realmente acontecia. E quando chega, o endemoniado, o ex-endemoniado estava ali, sentado, todo bem vestido, ao contrário do que andava pelado, andava no sepulcro, correndo para lá e para cá, agora estava ali, sentado. E versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Estava ali um homem transformado. Estava ali um homem mudado completamente. Mas quem que fez isso? O que aconteceu com esse homem? Foi Jesus. Foi o encontro com Jesus. O encontro com Jesus fez a diferença na vida daquele homem. Seu encontro com Jesus teve um testemunho muito grande aos seus próprios discípulos. Se Jesus, a presença de Jesus fez que um mar que estava bravio se acalmasse, o vento se acalmasse, agora sai dessa tempestade e encontra uma tormenta, um homem atormentado completamente, e Jesus soluciona aquele problema. Jesus expulsa aqueles demônios. E aqueles demônios então saem naqueles porcos e se afogam. E os donos dos porcos chegam. E qual é a solução? O que aprendemos aqui quando os donos dos porcos chegam? Eles não têm valor. A vida não tinha valor para eles. É aquele negócio de que aquele homem é um endemoniado, está há tanto tempo ali endemoniado. Aquele homem tanto faz ele ficar ali, nós não vamos lá mesmo, nós não passamos naquele caminho, nós não chegamos naquele cemitério, então deixa eles, o que é importante para nós é os nossos porcos. Então falaram para Jesus, sai dos nossos termos, nós não queremos o Senhor aqui. Nós não te queremos aqui, Jesus. Irmãos, qual é o valor? Às vezes eu vejo a Ana Paula falando de missões, falando e se empolgando tanto, e de repente vê o entusiasmo dela, e eu fico pensando, Deus, como que se o povo todo cristão, de repente sentisse tivesse esse mesmo sentimento, o que iria acontecer com a igreja? O que iria acontecer com esse mundo? Se nós todos de repente falamos, vamos embora, vamos sair, como se fosse um arrebatamento. Se de repente a igreja passasse por um avivamento de arrebatamento, de tal forma que todos falassem, vamos lá para o Guiné-Bissau lá. Vamos todos. Se tem um homem para trabalhar com 700 crianças, imagine se chegasse todos nós de uma vez lá. Mas eu sei que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Eu sei que Deus fala profundamente a uns corações mais do que a outros. Que a palavra de Deus cutuca mais um do que o outro. Eu entendo isso na palavra de Deus. E aí nós só estudar com o pastor João Paulo sobre os dons, a gente já vê que Deus dá a cada um conforme Ele quer, não é conforme nós queremos. Deixa eu ver como é que está meu.
Versículo 17, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Irmãos, eles foram abençoados, mas eles não prestaram atenção. Perderam os seus porcos, mas que bênção eles receberam. Eles tinham um caminho onde eles podiam passar tranquilamente. Eles não tinham mais a aflição de ter um homem endemoniado que atacasse eles ou alguém da sua família. Eles foram abençoados pela palavra de Jesus, pela transformação do Senhor Jesus. Mas eles não prestaram atenção nisso. E é isso que nos ensina. De repente nós somos abençoados, mas não prestamos atenção naquilo. Eu estava preparando essa mensagem, o primeiro ponto, o segundo ponto, que chegou no terceiro ponto, eu falei, até falei de manhã, a mensagem de manhã, o estudo bíblico sobre a confissão, foi tão bom, tão especial, que eu deveria falar o primeiro e o segundo ponto, e falar o terceiro ponto, falar, David, vem aqui, porque ele repete o que você falou de manhã, que está suficiente. Tanta coisa boa que foi falado de manhã sobre a salvação, sobre a fé, sobre a graça de Deus. Quantas coisas maravilhosas. Muitas vezes nós não damos valor. Muitas vezes nós estamos pensando outra coisa tão diferente daquilo que Deus está falando no nosso coração, daquilo que Deus está ensinando no dia a dia, daquilo que Deus está falando no particular para você. Nós não damos atenção. Aqueles homens, eles não olharam a vida, não olharam que aquele caminho estava livre, não olharam que aquele cemitério não tinha mais nenhum endemoniado, acorrentado ou quebrado as correntes, livre para correr atrás de quem passasse por ali. Quantas coisas boas. A família daquele homem ex-endemoniado que estava sofrendo, que passava vergonha, agora tinha o seu esposo, o pai de família, em perfeito estado dentro de casa. Nisso tudo não foi avaliado por aqueles homens. Pediram a Jesus, saia dos nossos termos. Eles não queriam Jesus ali. Para o ex-endemoniado, é uma coisa interessante. Jesus atendeu os pedidos dos demônios para entrar nos porcos. Jesus atendeu o pedido dos donos dos porcos para que ele saísse dos seus termos. Jesus tomou o barco e ia saindo do porco. Daí veio um ex-endemoniado e falou, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero estar contigo. E aí Jesus disse, não. Jesus não atende aquele pedido. E por que não atende? Porque Jesus tinha um grande ministério para ele. Versículo 19 diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aí que vem o versículo 20, que é especial. Ele obedeceu, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos maravilharam. Aquela cidade do norte, que não eram incrédulos, não conhecia Jesus, agora tinha aqueles gentios agora tinham um pregador. Há quem diga que esse foi o primeiro pregador aos gentios. Nós temos Jesus na tempestade,
dando solução. Nós temos Jesus na tempestade espiritual, dando solução. O nosso terceiro ponto é a salvação eterna. Ao homem é impossível, mas para Deus é possível. Ao homem é impossível se salvar, mas para Deus isso é possível. O encontro de Jesus com Nicodemos nos ensina sobre essa impossibilidade do homem, mas a grande possibilidade que Jesus tem de salvar. João capítulo 3, versículo de 1 a 7 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Muito bem, Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um príncipe dos judeus, conhecedor da lei, conhecia muito, e sabia quem era Jesus, ele estava conhecendo Jesus, ele sabia dos milagres que Jesus fazia, ele foi ao encontro com Jesus, e disse: mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus então volta e fala: você tem que nascer de novo, senão você não entra no reino dos céus. Você tem que nascer da água do Espírito, senão você não pode ver o reino do céu. E como aquele homem vai fazer? E como pode ser isso? E Jesus então diz: isso é uma obra do Espírito. Você não pode entrar no céu sem nascer de novo, mas a obra do novo nascimento, da regeneração, é a obra do Espírito Santo. É uma obra da graça de Deus, e por isso nós deveríamos estar de manhã aqui, entendendo a graça de Deus, entendendo o efeito da graça de Deus, colocando fé, colocando a palavra de Deus para os nossos corações compreender exatamente a vontade de Deus, o amor de Deus. Jesus disse: é uma ação do Espírito Santo através da palavra. Versículo 8 aí diz: o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma mudança completamente realizada pelo Espírito Santo de Deus. Quando lemos Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ouço a palavra de Deus, a graça me é dado, a graça me dá fé para crer no Evangelho. E aí Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É graça, é dom, é presente de Deus. E quando nós ouvimos a palavra e conseguimos crer em Jesus, nós cremos nessa palavra, nós temos uma transformação realizada pelo Espírito, porque a palavra diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como? Ouvindo a palavra. Como? Crendo. Que fé? A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que Deus deu pela sua graça. A fé que Deus colocou em nós para nós crermos no Evangelho.
E o que eu verdadeiramente passo a crer, ou preciso crer? Preciso crer no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Judeus e gregos. O poder de Deus para a salvação é um poder de Deus. A salvação é um poder de Deus. E no que eu preciso entender desse Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, é bem claro para nós. Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso tem um peso muito grande. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É para ouvir as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então está aqui de 1 a 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi testemunhado depois. E que decisão devo tomar? Se eu entendi tudo, se eu tenho tudo isso, será que eu não estou perdido nesse meio, querendo algo para a minha vida que na verdade está muito mais simples e muito mais profundo? Eu tenho que entender que sou pecador e é impossível me salvar. Eu sou pecador e é impossível eu me salvar. Eu tenho que crer que só Jesus Cristo pode me salvar. Ele é o único. E por que único? Por causa do Evangelho, que é o poder. Por causa da obra redentora, o ato redentivo que Ele construiu ali na cruz do Calvário, consumou na cruz do Calvário e diz: Pai, está consumado. Se Ele fez essa obra redentiva, então eu tenho que compreender que eu não preciso fazer obra, eu preciso ser salvo, eu preciso nascer de novo, mas como? Por Deus, por Jesus e somente por Jesus. Você precisa de quem? De Jesus e somente de Jesus. Nós cantamos um hino, só por Jesus é que podemos ser salvos, só por Jesus. Só por Jesus. Quando eu creio nessa palavra, a palavra de Deus, Romanos 10:17, que me traz fé para crer, então eu compreendo que algo está errado. E se algo está errado, eu preciso de quê? De arrependimento. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. E arrepender implica em confessar os meus pecados. Se eu arrependo, eu confesso. E se eu arrependo e confesso, então fico livre para receber o Senhor Jesus. Para quê? Para me tornar um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder, o direito, a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Jesus é o único que pode perdoar pecados. É o único que pode perdoar. E nos dar uma vida nova, uma nova vida, uma redenção. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 19, fala: com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. O versículo 23, de sendo de novo gerado, não por semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva,
que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a árvore e caiu as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Nós não precisamos de outra coisa, nós precisamos da palavra. Nós precisamos de ser realmente evangelizados. Nós precisamos de crer no Evangelho. Nós precisamos de compreender a consumação de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos crer no perdão de Cristo, na purificação dos nossos pecados. Nós precisamos crer na redenção que Cristo deu pela cruz, pela sua morte ali na cruz. Nós precisamos de Jesus, da sua obra redentora. E para encerrar, irmãos, que nosso tempo também já se foi, e foi mesmo. Romanos capítulo 10. Eu vou encerrar com Romanos capítulo 10, versículo 9 a 11. E aí eu gostaria que todos lessem comigo. Certamente já está colocado aqui. Vamos nos colocar em pé. Em pé todo mundo. Vamos ler aqui todos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. E o 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos crer no poder de Deus, onde nós não podemos operar, Ele pode. Onde é impossível para nós, Ele pode. Está nas suas mãos crer que Ele pode dar fé para você crer no Evangelho. Está nas suas mãos crer na obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário. Está nas suas mãos ir para o céu. Porque Cristo já enviou seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Pai, que nós não saiamos daqui sem Jesus. Que nós não saiamos daqui em dúvida, mas com toda certeza que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Pela sua palavra, pela fé que Ele tem colocado em nossos corações, pela sua graça, sua infinita graça, que nós possamos, Senhor Deus, amadurecer cada vez mais no conhecimento, crescer no conhecimento da tua palavra, na graça e no conhecimento. Pai Santo, tem pessoas aqui que querem entender mais do Senhor. Aplique, Senhor Deus, no coração dela mais e mais do teu amor, da tua infinita graça, mais e mais de salvação. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso